Sejam muito bem-vindos ao canal, é a nossa quarta parte de leis de Newton. Na sequência veremos na aula 16 força de atrito e na aula 17 o plano inclinado. E a tartaruga vai-se embora. Qualquer dúvida que você tenha nesse projeto do IFRN, tá aí o e-mail institucional. Parabenizar os alunos das Olimpíadas, escolas militares e também para a formação de professores. Muitos alunos da licenciatura em Física aproveitando as videoaulas, fazendo o curso para concursos diversos na área da docência. Então, bora comigo! Qual é o objetivo da aula, gente? Aplicar as três leis de Newton e dando sequência, paramos na questão 33, vamos para a questão 34 de elevador. Uma pilha de 6 blocos iguais de mesma massa M repousa sobre um piso de elevador como mostra a figura. Tá aí, gente, os 6 blocos sobre o piso de um elevador. Muito bem. O elevador está subindo em movimento uniformemente retardado com uma aceleração de módulo A. Qual é o valor da força que o bloco 3 exerce sobre o bloco 2? Observem, gente, que a aceleração é para baixo porque ele sobe em movimento retardado. Se sobe, velocidade para cima. Como é retardado, aceleração em sentido contrário. Então se ligue que isso é perigoso. Galera, vamos dividir os blocos em duas etapas. Primeira etapa, blocos 1 e 2, formando um sistema de 2M. E blocos 3, 4, 5 e 6, formando um sistema de 4M. Por que eu fiz isso? Porque ele quer a força trocada entre o bloco 2 e o bloco 3. Ele quer a força que 3 faz em 2, que tem o mesmo valor que a que 2 faz em 3. Então, o que é N2,3 exatamente nesse ponto? É a força que o sistema formado pelos blocos 1 e 2 exercem sobre 3. Os blocos 1 e 2 estão sobre 3, então exercem uma força para baixo, que eu chamei de N2,3. Pela terceira lei de Newton, o bloco 3 reage sobre o sistema formado pelos blocos 1 e 2 com uma força para cima. Essa é a força que 3 faz em 2, que acaba sendo no sistema formado por 1 e 2. E aí, gente, o que é que eu vou fazer agora? Aplicar a segunda lei de Newton ao sistema formado pelos blocos 1 e 2. Como a aceleração é para baixo, lá vou eu. Força resultante, 2P, que é a força para baixo, no sentido da aceleração, menos a força que 3 faz em 2, N32, é igual à soma das massas, que é 2 blocos de massa M, cada um fica 2M, vezes A. Passei 2M vezes A. Primeiramente, eu substituí o peso por massa vezes gravidade, e agora que eu vou passar 2m vezes A para o outro lado, né? Fazendo isso, 2mg menos 2ma dá igual, isso que estava negativo vai positivo. O lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, se 2mg menos 2ma é N32, N32 é 2mg menos 2ma. Ok, posso colocar 2m em evidência? Posso, Carlos. Colocando 2m em evidência, 2mg dividido por 2m é g. 2ma dividido por 2m é A. Tá aí a resposta, força que 3 faz em 2, questão literal, letra D. Gostei, viu, Carlos? Uma das melhores questões de leis de Newton que eu já vi, viu? Fui buscar lá na UFRN e adaptei para uma questão objetiva. Na situação ilustrada, fisicamente possível, a Pantera encontra-se subindo um edifício com auxílio de um elevador rudimentar. E nessa situação, ela precisa exercer uma força de intensidade T na corda para erguer-se. Tá aí, né? A Pantera precisa fazer uma força para subir junto com o seu elevador rudimentar. Diante da situação apresentada e considerando M maiúsculo a massa da Pantera e M minúsculo a massa do elevador e ainda G a aceleração local da gravidade, a expressão literal só com letras da força T que a Pantera fez na corda para conseguir erguer-se com o elevador com velocidade constante é dada por. Tá aí as alternativas para a gente analisar T em função de M maiúsculo, que é a massa da Pantera, Mzinho, que é a massa do elevador, e G, que é a aceleração da gravidade. Então, gente, vamos analisar as forças que agem no elevador e na Pantera, tá certo? Ó, gente, eu desci aqui para explicar bem devagarinho. Então vamos analisar as forças que estão atuando sobre o elevador. Nós temos a tração na corda para cima, nós temos a força que a Pantera faz no piso do elevador para baixo. Esse N é quem?
é a força que a Pantera exerce no piso do elevador para baixo. E PE, gente, é o peso do elevador. Ou seja, N, força que a Pantera exerce no elevador. P é o peso do elevador. E T é a força que a corda exerce no elevador. Beleza? Não esqueça que a velocidade é constante. Agora vamos analisar as forças que agem sobre a Pantera. Lembra da força que a Pantera fazia no elevador? O elevador faz na Pantera para cima. Quem é esse T, Carlos? É a força de tração que está atuando sobre a Pantera. Por quê? Ei, mas por que essa força é para cima? Eu não entendi não. A Pantera faz... olha para mim. A Pantera faz uma força na corda para baixo, pela terceira lei de Newton. A corda faz uma força sobre a Pantera para cima. E PP é o peso da Pantera. Então, quais são as forças? N, força que o elevador exerce na Pantera, reação da que a Pantera faz no elevador. PP, peso da Pantera, que eu estou fazendo sobre ela. E T, força que a corda exerce na Pantera. Mais uma vez, a Pantera faz uma força na corda para baixo. Pela terceira lei de Newton, a corda faz uma força na Pantera para cima. Mais uma vez, velocidade constante. Então, como a velocidade é constante, vamos aplicar a primeira lei de Newton para cada situação. Ei, gente, velocidade constante, movimento retilíneo, a força restante é zero. Então, para o elevador, forças para cima são iguais às forças para baixo. Ou seja, T é igual ao peso do elevador mais a normal. Para a Pantera, do mesmo jeito. Gente, mais uma vez, não existe aceleração. A velocidade é constante, movimento retilíneo uniforme. Força resultante é zero. Fazendo a mesma coisa para a Pantera. Normal, mais T é igual ao peso da Pantera. Aí olha o que é que eu vou fazer. Vou isolar o peso do elevador na primeira, fica T menos N. Vou isolar o peso da Pantera na segunda, fica T mais N. Na realidade, já estava isolado. E o que é que eu vou fazer agora? Vou somar as equações 1 e 2. Ao somar, corta menos N com N, 2T é igual peso do elevador mais peso da Pantera. Aí olha o cuidado, o peso do elevador é a massa do elevador, que é M minúsculo, vezes a gravidade. E o peso da Pantera é a massa da Pantera, que é M maiúsculo, vezes a gravidade. Colocando G em evidência, Mzinho vezes G dividido por G dá Mzinho, Mzão vezes G dividido por G dá Mzão. E agora, isolando o T, massa do elevador mais massa da Pantera vezes gravidade sobre 2. Vou deixar o desafio para você. Ache a força normal? E qual é a alternativa correta? Letra A. Para achar normal, só é mandar as dúvidas no nosso WhatsApp. Gostei, viu, Carlos? Questão número 36, uma questão bem recente agora, tá, gente? Questão 36 diz assim. Um sistema é composto por 3 blocos, A de amor, B de bola e C de casa, com massas respectivamente 2, 4 e 8 kg, conforme a figura a seguir. Dê uma olhadinha na figura direitinho? Muito bem. Uma força externa F é aplicada ao bloco C, de modo a acelerar o conjunto. E olha o detalhe mortal, mantendo os blocos A e B em repouso em relação ao bloco C. Não há atrito entre as superfícies e polia e cordas são ideais. Nessas condições, qual é o valor da força F, que impulsiona o sistema formado pelos 3 blocos? Atenção a um detalhe, você já aprendeu comigo em aulas anteriores que a força F está empurrando os 3. Então você concorda que essa força F está empurrando todo mundo? Posso escrever direto, então, que a força F, que é o que ele quer, é a soma da massa de A, massa de B, massa de C, vezes a aceleração. Nós temos que buscar como encontrar essa aceleração. E aí é onde entra o grande detalhe. Vamos representar as forças que estão agindo sobre os blocos A e B. Então, vamos lá. Ó, gente, eu consertei aí, né? Os corpos A de amor e B de bola não se movimentam em relação ao corpo C. Então, se eles não se movimentam em relação a C, todo mundo está com a mesma aceleração, porque anda todo mundo por igual. Não é isso? Muito bem, Carla. Então, vamos lá. Temos a aceleração em B, que é a mesma aceleração em A, que é a mesma em C, que é a mesma do sistema. Forças que agem em A. C faz uma força em A para cima. Essa é a normal, mas eu vou chamar de FCA. Outra força. Essa é a força que C de casa faz em B de bola. C está encostado em B. Faz uma força para a direita. É a FCB.
não deixa de ser uma força normal, viu, gente? Aqui tem um fio, tração saindo de A, tração saindo de B. É o mesmo fio, então tração, tração. Beleza até aí, gente? Tranquilo. Temos quem? O peso de B e temos também o peso de A. Agora, preste atenção ao detalhe. Olhando para o bloco B, na direção perpendicular à aceleração, o que é que acontece? Tração é igual ao peso de B. Não! Gente, atenção. A de amor e B de bola não se movimentam em relação a C. Então, B está em repouso em relação a C. Então, conclusão, a tração na corda é igual ao peso de B. Beleza. Agora, então, tração é igual a massa de B vezes a gravidade, porque peso é massa vezes gravidade. Agora, olhe para o bloco A. O bloco A tem uma aceleração para a direita, junto com C de casa e B de bola. Se o bloco A tem uma aceleração para a direita, a força para a direita sobre ele, T, vai ser igual a massa dele vezes a aceleração. Então, gente, pegando a equação do bloco B, em que a tração é igual ao peso de B, porque B não se movimenta em relação a C, na direção vertical, e pegando a equação do bloco A, existe aceleração de A na horizontal, assim como existe em B. Eu igualhei porque estava na vertical. Então, eu posso agora comparar as equações 2 e 3. Como a tração é a mesma, lá vou eu, né? Vou dizer que MA vezes A é igual a MB vezes G. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou passar o MA dividindo. A aceleração do sistema é massa de B sobre massa de A vezes a gravidade. Mas espera aí, foi dado a massa de B é 4. Foi dada a massa de A é 2. E a gravidade é 10. Então, ó, 4 sobre 2 vezes 10. 2 vezes 10, está aí a aceleração do sistema, 20 metros por segundo ao quadrado. Com essa aceleração, eu consigo voltar para o início da questão. A força F empurra todo mundo. Massa de A é 2, massa de B é 4, massa de C é 8 e a aceleração é 20. Está aí a força total aplicada, 14 vezes 20, 280 newtons. Deixa eu voltar para lhe dizer mais uma vez. A tração é igual ao peso de B, porque B não se movimenta nem em relação a A, nem em relação a C. Mas quando eu analiso a horizontal, todos têm aceleração. Por isso que quando eu peguei o corpo A, eu peguei tração, é massa de A vezes A. Mas em B não, tem que ser igual, porque ele não se movimenta verticalmente em relação a C, nem a A. Muito bem, Carla, então 280. E se você marcou direitinho, é letra D de dado. Qualquer dúvida que ainda persistiu, é só entrar em contato aí no nosso WhatsApp. Ei, Carlos, questão, hein? Interessante. Questão 37, na mesma linha da anterior, questão do tópico de física. Tópicos de física, livro muito bom para escolas militares, viu, gente? O que é que diz a questão 37? No esquema da figura, tem-se o sistema locomovendo-se horizontalmente, sob a ação da resultante externa F. A polia tem peso desprezível, o fio que passa por ela é ideal e a influência do ar no local do movimento é desprezível. Não há contato da esfera B com a parede vertical. Na anterior tinha. Sendo a massa de A 10, massa de B 6 e massa de C 144 kg, e ainda a gravidade 10, ele quer saber qual é a intensidade de F, igualzinho ao anterior, que faz com que não haja movimento dos corpos A e B em relação a C. Muito semelhante ao anterior, um pouquinho mais perniciosa porque tem um ângulo aqui formado. E ele quer saber exatamente a intensidade de F nessa situação que A e B não se movimentam em relação a C. Respira um pouquinho, vamos aplicar as forças em cada corpo. No corpo A, nós temos a normal, que seria a força que C faz em A, e o peso de A. E olha o corpo A submetido a uma tração. Como A e B não se movimentam em relação a C, todos têm aceleração para a direita. É por isso que no corpo A, normal de A e peso de A se equilibram, e a tração sobre ele é a massa de A vezes A. Olhando agora para o corpo B, relembrando nossas aulas iniciais de leis de Newton, que tem uma força inclinada. Gente, atenção. Este ângulo alfa aqui, ó, o mouse, é esse mesmo, que é alterno interno com esse aqui. Esse ângulo é o mesmo daqui, alterno interno na matemática.
côângulo, cosseno, sem ângulo, seno. Então, gente, quem acelera B para a direita é o tesseno. E na vertical? Equilíbrio de B. B não se movimenta na vertical. Lembra que na anterior a tração era igual ao peso? Porque não tinha ângulo. E aqui, com ângulo, cosseno. T cosseno é igual ao peso de B na vertical. Como o peso de B é a massa de B vezes G, está aqui. E na horizontal, eu já sei. Tesseno está no sentido da aceleração. Tesseno é a massa de B vezes a aceleração. Tenho 3 equações. E olha o detalhe interessante. T é a hipotenusa de um triângulo retângulo em que tem catetos tesseno e T cosseno. Mas quem é tesseno? Massa de B vezes A. Quem é T cosseno aqui? É massa de B vezes G. E quem é T? MA vezes A. Matou a questão por matemática. Como assim, professor? Tá aí, ó, triângulo retângulo, tá aqui, alfa. Tesseno, T cosseno, porque essa medida aqui é T cosseno, e T é a hipotenusa. Acreditem, gente. Fazendo Pitágoras aí. Bora? Já podemos fazer Pitágoras? Aí, T ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é um cateto ao quadrado, T seno de alfa ao quadrado, mais T cosseno de alfa ao quadrado. Então, lá de 1, a tração é MA vezes A. T seno, lá de 2, é MB vezes A. E T cosseno, lá de 3, é MB vezes G. Com muito cuidado, a massa de A é 10, foi dado aqui em cima. A massa de B é 6, foi dado aqui em cima, ela se repete aqui. Só que aqui é G, a gravidade é 10. Eu quero achar a A, gente. 10 ao quadrado é 100, A ao quadrado é A ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, A ao quadrado está aqui. 6 vezes 10, 60, A ao quadrado, 3.600. Passa 36A ao quadrado para o primeiro membro. 64A ao quadrado é 3.600. Passa 64 dividindo. A é igual, já que está ao quadrado, a raiz de 3.600 por 64. Raiz de 3.600, 36 é 6, 2, 0 fica 1. Raiz de 64 é 8. Acreditem, gente, a aceleração é 7,5 metros por segundo ao quadrado. Como ele pediu a força, observando a questão anterior, F empurra os 3. Então, F será massa de A, mais massa de B, mais massa de C. B, A e C estão sendo empurrados por F. Sem dúvida nenhuma, F, some as 3 massas e multiplique pela aceleração que você acabou de encontrar. Massa de A é 10, massa de B é 6, massa de C é 144. Fazendo essas contas aqui, dá 1.200 newtons. Está aí a alternativa correta, letra C. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, vou sugerir que você encontre a tração no fio 75 e o ângulo alfa. Eu sei que o seno de alfa vai dar 0,6, o cosseno vai dar 0,8, tá? Se você tiver dúvida, você entra em contato, mas eu tenho certeza que você acertou na música. Não deixa de fazer esses cálculos aqui com as equações, beleza? Ei, cara, você tá botando a gente para fazer questão hoje, é? Pois é, gente. Questão 38. Vamos falar um pouquinho agora da lei de Hooke, né? Para demonstrar o comportamento de uma mola mediante o aumento da intensidade da força que a traciona ou tensiona, um professor usou uma espiral de caderno, um pequeno saco plástico e várias moedas idênticas de peso P, medido em Newton. Esse professor amarrou o saco plástico em um dos extremos da mola e enganchou o outro extremo em um grande parafuso, que já estava preso na moldura da lousa. Como o parafuso era bem longo, a espiral de caderno não se encostava no plano da lousa, evitando-se atritos. Antes de qualquer ação, ele marcou com o giz na lousa a posição do ponto de junção do saquinho com a espiral do caderno. O professor começou a experiência acrescentando gradativamente no interior do saco plástico uma moeda por vez, anotando a cada moeda acrescentada o tamanho da deformação total obtida na mola, que é a espiral do caderno, em relação à primeira marcação feita na lousa. Esses valores possibilitaram a criação da seguinte tabela. Apesar do enunciado bem longo da questão, gente, o que ela quer é uma força deformando uma mola. Então, vamos voltar aqui, né? Voltando aqui, o que é que a gente vai ter? Com uma moeda, a deformação foi de 0,04. Ou seja, se eu botar o peso de uma moeda,
a deformação da mola é 0,04 metros. Se eu colocar 2, a deformação é 0,08. Se eu colocar 3, é 0,12. Observa a proporcionalidade. O número de moedas com o seu peso é proporcional à deformação. Você sabe que isso é a lei de Hooke, né, gente? Sim ou não? Muito bem, Carlos. Sabendo que os dados da tabela foram obtidos para condições de equilíbrio, ou seja, quando a força da mola, que é a força elástica, se iguale à força-peso das moedas, o valor da constante elástica K em Newton por metro da mola é. Ele disse que a massa de cada moeda era 7,84 gramas e que a gravidade é 10. Antes de fazer a questão, vamos resgatar a nossa aula 12. Força elástica é a constante elástica vezes a deformação. Gente, a força elástica, ela obedece à lei de Hooke. E nós sabemos da lei de Hooke que a força exercida em uma mola provoca uma deformação. E aí o interessante é observar que a força elástica é dada em Newton, a constante elástica é em Newton por metro e a deformação é dada em metro. A força é diretamente proporcional à deformação. Por isso que uma moeda deformava de 0,02, duas de 0,04, 2 de 0,08, 3 de 0,012, porque existe a proporção, tá? Então, eu posso pegar qualquer deformação. Então, por exemplo, se uma moeda deforma de 0,04, duas deforma de 0,08. Você pode trabalhar com qualquer uma delas que é proporcional. Então, vou pegar, gente, para uma moeda, por ser mais simples fazer com uma moeda. Então, eu sei que no equilíbrio, ele disse que tinha equilíbrio, eu vou dizer que a força elástica é igual ao peso da moeda. Como é que se calcula a força elástica? K vezes X, constante elástica vezes a deformação. E o peso é massa vezes gravidade. Galera, quem é a deformação para uma massa de uma moeda? Ele disse na questão que cada moeda tinha 7,84 gramas. Como as unidades estão no sistema internacional, gente, essa massa em grama eu vou dividir por 1000 para transformar em quilograma. 1 quilograma tem 1000 gramas, dividindo por 1000 para deixar no sistema internacional. Então a massa é 7,84 por 1000. A gravidade é 10. A deformação vou colocar em forma de fração opcional, né? 0,04 metros já está no sistema internacional. Eu vou escrever 4 sobre 100. É só substituir aí, né, gente? A massa por 7,84 por 1000, a gravidade por 10 e o x por 0,04, que é 4 sobre 100. Olha só o que é que vai acontecer agora, gente. Você está vendo que do lado direito ficou 10 e 100. Eu vou cortar um zero daqui com um zero daqui. Ficou 7,84 sobre 100. Como o denominador é o mesmo dos dois lados, eu posso dizer então que 4 vezes K é 7,84. Divide aí 7,84 por 4. A constante elástica é a unidade de força por deformação. A força é 7,84 e a deformação está em metro. Então, K é 1,96 Newton por metro, letra A. Carlos, muito interessante essa questão, né? Fazer apenas que força elástica é igual ao peso. Questão de número 39 da Unesp. Vamos ler comigo, gente. O equipamento representado na figura foi montado com o objetivo de determinar a constante elástica de uma mola ideal. O recipiente R, de massa desprezível, contém água. Na sua parte inferior, há uma torneira T, que, quando aberta, permite que a água escoe lentamente com vazão constante e caia dentro de outro recipiente B, inicialmente vazio, ou seja, sem água, que repousa sobre uma balança. A torneira é aberta no instante zero e os gráficos representam, em um mesmo intervalo de tempo, como variam a deformação da mola, ou seja, o comprimento da mola, a partir da configuração inicial de equilíbrio e a indicação da balança. Gente, quando tudo começou, lá na balança, estava se marcando aqui 0,20 kg. E a mola tinha um comprimento de 0,20 metros. Então, vamos entender a lógica da coisa. À medida que a água foi caindo, a massa da balança foi aumentando e a deformação da mola foi diminuindo. Por quê, professor? Antes ela media 0,20.
E agora, só vai medir 0,12. Ou seja, a deformação diminuiu porque a massa aumentou aqui na bandeja. Muito bem, Carlos. Lá vou eu, analisando as informações, desprezando as forças entre a água que cai no recipiente B e o recipiente R, considerando a gravidade 10, é correto concluir que a constante elástica da mola é... Professor, eu só não entendi uma coisa. Como é que a mola diminuiu o comprimento? Porque ela deixou de ser deformada. 0,20 é quando ela estava na deformação máxima, quando você tinha um bocado de água no recipiente. À medida que a água foi caindo na bandeja, a massa no recipiente foi diminuindo e o comprimento da bola comprimento na mola foi voltando ao normal. Em outras palavras, olha para mim, gente. A diferença no comprimento da mola deve-se à massa de água que caiu, de uma maneira bem simples. O peso da água que caiu é o que provocava a deformação da mola. Então, em outras palavras, a variação da massa da água de 0,20 até 1,16, que dá 0,96, a diferença é 1,16 menos 0,20, essa variação na massa da água faz com que haja uma variação no comprimento da mola, ou seja, sua deformação. Em outras palavras, a força elástica atuando sobre a mola é igual ao peso da água. À medida que cai na bandeja, a massa da bandeja aumenta, fazendo com que a mola deforme menos, porque ela saiu do recipiente e veio para a bandeja. Acho que eu entendi, cara. Então, força elástica é igual ao peso da água. Força elástica, K, vezes a variação do comprimento da mola, que é a deformação, é igual à variação da massa da água que caiu dentro da bandeja vezes a gravidade. O ΔX é 0,08, já está em metros. A variação da massa é 0,96, vezes a gravidade, que é 10. 0,08 eu vou escrever como 8 sobre 100. 0,96 eu vou escrever como 96 sobre 100. Cortando 100 com 100, em cima fica K vezes 8 e aqui 96 vezes 10. Então, 8K é 960. Passo 8 dividindo. A constante elástica da mola é 120 newtons por metro. Mais uma vez, a variação da massa de água, que corresponde a uma variação do peso, é que deve justificar a força elástica da mola pela variação do seu comprimento. Então, gente, tá aí. Nós temos, então, como resposta correta, letra A. Minha gente, muita atenção agora na nossa próxima questão. Em um brinquedo infantil, um garoto de peso e de intensidade 300 newtons está suspenso por duas molas, 1 e 2, associadas em paralelo, verticais, paralelas idênticas, como mostra a figura A, onde está se verificando uma deformação de 10 centímetros no conjunto. Já já vamos mostrar a figura A. O mesmo garoto é suspenso agora com as mesmas molas 1 e 2, agora associadas em série, como na figura B. Assim, a deformação total do balanço na figura B será, então, no primeiro caso, molas em paralelo, segundo caso, molas em série. As molas são as mesmas, a única diferença é que aqui está em paralelo e aqui está em série. E aí, Carlos, como é que eu faço essa questão? Vamos fazer por partes. Primeiramente, vamos pegar molas em paralelo. Atenção, gente, isso aqui a gente está deduzindo tipo uma teoria, tá? Quando você tem duas molas em paralelo para formar uma mola equivalente. Então, pensa comigo, associação em paralelo. A força resultante é a soma das forças em cada mola, as quais vão provocar a mesma deformação. Então, existe uma força que deforma a mola 1, uma força que deforma a mola 2. Ao somar as duas forças, dando uma resultante, eu terei uma associação em paralelo. O detalhe é que a deformação é a mesma, porque fica por igual. Então, lá vou eu. Força na mola equivalente é igual a força na primeira mola mais força na segunda mola. A mola equivalente é o K equivalente que eu quero achar. K equivalente em paralelo vezes a deformação X será cada primeira mola vezes a deformação x, mais cada segunda mola vezes a deformação x. Mais uma vez, a deformação tem que ser a mesma, porque mantém sempre o mesmo nível horizontal. E agora eu vou cortar o x das equações e chego a uma conclusão muito interessante.
Todas as vezes que você tiver duas molas em paralelo, a mola equivalente é a soma dos Ks. Se esses Ks forem iguais, aí eu posso escrever o que em carro? Se K1 for igual a K2, que é igual a uma constante elástica K, eu vou dizer que a mola equivalente para duas molas em paralelos iguais é 2 vezes o K de cada mola. Guarde isso aqui para associação em paralelo. E se agora as molas estivessem em série, uma após a outra, dando equivalente? O que é que caracteriza a associação em série? Perceba agora, gente, que a primeira mola tem uma deformação, a segunda mola tem outra deformação. A deformação total das duas é a soma da primeira deformação com a segunda deformação. O detalhe é que a força aplicada em qualquer uma das molas é a mesma. Em série, o que é igual é a força aplicada sobre as molas. Então, eu estou vendo que o x da mola equivalente, a deformação total, é a deformação da primeira mais a deformação da segunda. Mas espera aí. Eu sei que força elástica é K vezes x. Isolando x, fica força sobre K. Então, para a mola equivalente, eu terei força sobre o K da mola equivalente em série. Para a primeira mola, eu terei a força, que é a mesma, pelo K da primeira mola. Para a segunda mola, eu terei a força, que é a mesma, pelo K da segunda mola. Cortando o F em cima, fica 1 sobre K equivalente em série, é 1 sobre o K da primeira mola, mais 1 sobre o K da segunda mola. Todas as vezes que você tiver associação em série de molas, o inverso da equivalente em série é o inverso da primeira mais o inverso da segunda. Se as constantes elásticas da primeira e da segunda mola forem iguais, dá para ficar mais simples. Eu posso dizer que 1 sobre Ks é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Eu vou fazer K1 igual a K2. Vou mudar a tela, ó. Fazer K1 igual a K2. Mudando a tela, como é que vai ficar agora? 1 sobre K mais 1 sobre K. Se K, o denominador é o mesmo, eu somo 1 mais 1 em cima, fica 2. Invertendo o lado esquerdo e invertendo o lado direito, ou cruzando, tanto faz, cheguei a uma conclusão. Para duas molas em série de mesma constante elástica, a equivalente em série é a metade da constante elástica de cada mola. Anotou essas observações aí, né, gente? Agora eu tenho condições que, com essa teoria, de fazer a questão. Duas molas iguais em paralelo. Lembra que a constante equivalente é 2 vezes a constante de uma das molas? Então lá vou eu. Qual é a força aplicada sobre as molas? É o peso do menino, que é 300 newtons. Vai ser igual a 2 vezes K, ou seja, 2 molas de constante elástica K cada uma, que provocou uma deformação de 10 centímetros. Transformando centímetro para metro, gente, eu divido por 100. Isso dá 0,1, né? Então, substituindo aqui, ó, 2K vai ser 300 dividido por 0,1. 300 por 0,1 é 3.000. Passo 2 dividindo. Achei a constante elástica da mola, que é 1.500. Essas molas agora, eu vou colocar em série. E quando molas estão em série, sendo iguais, a constante equivalente de duas é a metade da constante de uma delas. Eu demonstrei isso. Você já achou o K, a mola é a mesma. 1.500 sobre 2, deu 750. A força aplicada continua sendo o peso do menino. E a sua incógnita é a deformação agora. Então lá vou eu. Força é o K equivalente em série vezes X. A força continua sendo a mesma, o peso do menino que é 300. O K equivalente é a metade da constante elástica de cada mola, 750 vezes X. 750x é 300, passa os 750 dividindo 0,25 metros. Transformando para centímetro, é só multiplicar por 100. 25 centímetros. Tá aí, Carlos. Gostei muito dessa questão. Portanto, temos como alternativa correta letra E. Gente, dentro dessa aula 15, eu resolvi expandir um pouquinho essa aula. Eu poderia até chamar de parte 4.2, que eu queria explicar um pouquinho para você algo que anda caindo e muitos alunos, principalmente em escolas militares, andam se atrapalhando. Então, preste atenção. É o que nós chamamos de vínculos geométricos. Você pode botar no YouTube vínculos geométricos, você vai achar muito material interessante. Então, vamos começar. Para que a gente entenda o que são vínculos geométricos, eu queria mostrar a você polias.
Essa polia aqui é chamada de polia fixa. É quando ela é presa ao teto por um ferro. Essa outra polia é chamada de polia móvel, quando ela é envolvida por uma corda. Então, polia fixa, preso a um suporte por um ferro. Polia móvel, quando é envolvida por uma corda. Leia comigo. As polias são sistemas mecânicos com a finalidade de facilitar o transporte de objetos de grande peso. Por quê? Daqui a pouco você vai entender por quê. Elas podem ser fixas ou móveis. E, dependendo de como são colocadas em um sistema, podem contribuir para a redução da força necessária para erguer esses objetos. Então, gente, olha que coisa interessante. É possível que polias consigam reduzir a força que eu faço para levantar, por exemplo, esse peso desse corpo B. Vamos devagar. Inicialmente, vamos falar sobre a polia fixa. A polia fixa tem uma única utilidade. É usada para mudar a direção e o sentido da força. Atenção, na polia fixa, ela não muda a intensidade da força. Ela apenas provoca uma mudança de direção. Em todas as questões que nós fizemos com corpos pendurados até agora, a gente tinha polia fixa. Por isso que a tração era a mesma na corda, lembra? No entanto, a polia móvel não acontece isso. O que é que acontece na polia móvel? Ao ser colocada no sistema, a força fica reduzida a metade em cada polia, conforme a demonstração que eu vou fazer. Então, polia móvel reduz a força a metade. Oxe, Carlos, como assim? Tá aí, né? Vamos começar. A força F foi aplicada aqui. Como eu já aprendi, quando é o mesmo fio, vai repetindo. Eu poderia chamar de T de tensão, tá? Vou chamar de F. Então, ela continua F, ó. F, 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 até chegar ao solo. Só que aqui, gente, eu tô vendo que existe um outro fio. F aqui, o fio aqui é outro. Eu vou chamar essa força aqui de T. E se você observar com muita atenção, essa força T, nessa corda, também é T aqui embaixo. E aqui embaixo tem o peso. Então, o que é que F que é feito aqui tem a ver com o peso do objeto? Vamos começar a nossa demonstração. Para fazer a demonstração, primeiramente vamos considerar a polia ideal. A gente sempre vai fazer isso na aula de leis de Newton. Quando a gente estiver lá em momento angular, na aula 30, aí as coisas serão diferentes, tá certo? Então, para isso, com uma polia ideal, seja fixa ou a móvel, a massa dela é nula. Podemos relacionar o módulo da força F que eu estou fazendo aqui com o módulo da tração do fio. E atenção, vamos aplicar a segunda lei de Newton, a polia móvel. Aplicando a polia móvel, atenção, considerando que ela vai subir. Por quê? Porque quando eu faço uma força aqui, essa corda puxa a polia para cima. De novo, ao fazer uma força aqui, essa corda puxa a polia que sobe. Então, aplicando a segunda lei de Newton, a polia aqui, uma aceleração para cima. 2F menos T. Eu estou pegando a polia, tá, gente? 2F menos T é a massa da polia vezes a aceleração. Você entende que ela vai subir? Porque quando o F puxou, essa corda levantou ela para cima. Então, 2F menos T é a massa da polia vezes a aceleração. Mas olha o detalhe. A massa da polia é zero. Ela é ideal. Como a massa da polia é zero, conclusão. Independente da aceleração, 0 vezes A é zero. Conclusão. 2F é igual a T. Ou seja, T é igual a 2F. Ou ainda, F é a metade da tração. Em outras palavras, a força que você está fazendo aqui é a metade da força de tração que está atuando sobre o peso do corpo B. Eu só preciso da metade da força para erguer esse objeto aqui. Por quê? Porque essa força é a metade da tração. Agora veja, isso é para cada polia móvel que você tiver. Se tiver polia móvel, a força que você precisa fazer é só a metade do peso, a metade da tração. Percebeu esse detalhe aí, gente? Muito interessante, né? Tá aí, ó. Os resultados nos mostram que uma polia móvel resulta em uma força exercida igual à metade do peso do corpo sistema.
do corpo suspenso. Então, se eu tiver N polias móveis, eu vou repetir essa metade N vezes, né? A força exercida, então, será o quê? Peso dividido por 2 elevado a N. Professor, não entendo por que 2 elevado a N. Porque cada polia não vai dividindo por 2? Se forem 2, 2 é o quadrado, que é 4. Se forem 3, 2 é o cubo, que é 8. Eu divido a metade 3 vezes. Metade da metade da metade. Então, nunca esqueça. Para N polias móveis, a força que você precisa fazer para erguer um corpo de peso P é sempre dado por essa fórmula aqui. Então, vamos destacar quem é F. É a força exercida. Quem é P? É o peso do corpo suspenso. E quem é N? É o número de polias móveis. Gente, são as polias móveis, porque a fixa não muda a força. Reescrevendo a expressão acima, eu posso obter uma coisa que muitos livros chamam de vantagem mecânica. Então, eu faço o seguinte, eu passo 2 elevado a N para lá e o F para cá. A vantagem mecânica é dada por 2 elevado ao número de polias móveis, que é sempre a divisão do peso do corpo que vai ser erguido pela força que você vai fazer. Guarda essa expressão porque nós vamos mostrar na prática agora como é que a gente vai fazer um exercício nessa situação. Exemplo. Um homem deseja erguer um peso de 7.600 newtons utilizando um sistema de polias fixas e móveis. Esquece as fixas, eu vou só para as móveis. E ele sabe que a força máxima que é capaz de exercer é de 1.000 newtons. Nesse caso, qual o número mínimo de polias móveis que ele necessita? Vamos ver a vantagem mecânica dele. A vantagem mecânica dele, gente, vai ser 2 elevado a N, que é P sobre F. Então, pega-se o peso que vai ser erguido, 7.600, e divide pela força que ele é capaz de fazer, que é 1.000. Então, a vantagem mecânica dele é 7,6. O que é que a questão deseja, gente? Deseja que ele consiga fazer isso. Então, para isso, o número mínimo de polias móveis deve ser tal que a vantagem mecânica, que é 7,6 ou 2 elevado a N, faça com que 2 elevado a N seja maior que 7,6. Gente, a vantagem mecânica me permite achar o número de polias móveis. 2 elevado a N é maior que quem? O peso que vai ser suspenso pela força que você está fazendo. Então, 2 elevado a N é maior que 7,6. Então, lá vou eu. O número mínimo de polias deve ser quanto? Qual é o número N que faz com que isso aqui seja maior que 7,6? Se N for 1, 2 elevado a 1 é 2. Se N for 2, 2 ao quadrado é 4. Se N for 3, resolveu, porque 2 ao cubo é 8. Professor, poderia ser 4, poderia ser 5? Pode, mas ele quer um número mínimo. Então, o número mínimo de polias móveis, para ele conseguir, fazendo uma força de 1.000 newtons, erguer 7.600, são apenas 3 polias móveis. Tá aí o desenho. Mas, professor, aqui tem 4. Cuidado, essa aqui é fixa. A fixa não conta, está preso ao teto. São 3 móveis. 1, 2, 3. E aí, gente, eu queria saber de você o seguinte. Qual vai ser o módulo da força exercida por ele? Gente, atenção. Qual é o peso que ele quer erguer? 7.600. Quantas polias móveis eu tenho? 3. Então, para saber a força que ele vai fazer, você vai pegar o peso do corpo e dividir por 2, 3 vezes. Ou seja, 2 ao cubo, que é 8. Então, ele só precisaria fazer uma força de 950. Oxe, mas não é 1.000? Não, gente. 1.000, para saber, no mínimo, quantas? 950 já resolve. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. 950 já consegue, sim, erguer 7.600. Como ele é capaz de fazer 1.000, 950 resolve, que é inferior a 1.000. Ok. Carlos, então diga de novo como é que eu faço questões desse tipo. Você calcula a vantagem mecânica. Pega o peso que vai ser erguido pela força que tu vai fazer. O resultado dá tanto. Aí você diz que 2 elevado a N é maior do que esse resultado. O valor mínimo de N é o que diz o número de polias móveis que você tem que usar. Fantástico. Gostei, viu, Carlos? Muito interessante esse jeito de fazer questões desse tipo aí. Agora preste atenção. Eu vou pegar esses sistemas de polias fixas e móveis e vou colocar blocos envolvidos aí pendurados. Então vamos comigo. Quando existem 2 ou mais blocos em uma associação de polias fixas e móveis, devemos observar
que as acelerações dos blocos são diferentes. Gente, é incrível isso. Quando você pegar situações que tem polias móveis, as acelerações dos blocos A e B são diferentes. Eu já vou dizer a você que a aceleração do bloco A, que está na polia fixa, é 2 vezes a aceleração do bloco B, que está na polia móvel. Ou seja, se tiver polia móvel, a aceleração é a metade da polia fixa. Ou a aceleração lá na polia fixa é o dobro da aceleração quando tem polia móvel, que é onde está o bloco B. É lógico que eu vou fazer essa demonstração para você. Para a gente fazer a demonstração, inicialmente, vamos lá. Eu estou pegando um corpo de 3 kg e um de 5 kg. Aí você diz, oxe, 3 kg não consegue levantar 5 não. Gente, consegue. Eu vou lhe mostrar por quê. Antes que eu mostre, eu quero saber de você qual é o comprimento total da corda. Vamos só voltar aqui, pronto. O comprimento total da corda é comprimento da primeira corda, que está do lado direito, né? Então, deixa eu voltar aqui novamente. Pronto, deixa eu só voltar. Deu uma pane aqui, né, gente? Estamos ao vivo. Só voltando aqui, ó. Vamos lá. Ao vivo é isso mesmo, gente. Então, sejam L1, L2 e L3 os comprimentos iniciais das cordas. Então, podemos escrever que, se você somar o comprimento da corda L1 com o comprimento da corda L2 com o comprimento da corda L3, vai dar o comprimento total da corda. Beleza? Tranquilo aí? Muito bem. Aí, olha o que é que eu vou fazer agora. Por que é que o bloco de 3 quilos vai descer e o bloco de 5 quilos vai subir? Olha a observação importante. Todas as vezes que tem uma polia móvel, a força que você faz só precisa ser a metade. Como esse corpo é de 3 kg, ele conseguiria suspender até 6. Então, de novo, se fosse 6, o de 3 conseguiria deixar em equilíbrio, porque eu só preciso da metade da força aqui. Como aqui é só 5, qual é a conclusão? 5 vai subir. É isso mesmo, gente. Um corpo de 3 quilos na polia fixa consegue levantar um corpo de 5 kg na polia móvel. Porque 3 kg ela levantaria até 6. Como aqui é 5, então 5 vai acelerar porque é menor que 6. Percebeu o detalhe? Muito bem. Então, baseado nisso, se o bloco de 3 kg desce e o de 5 kg sobe, porque ele consegue, eu vou pensar assim, qual vai ser o novo comprimento da corda do lado de cá? L1 que eu tinha mais o X que desceu. Agora olha o L2. Subiu Y, porque se A desce, B sobe. Como subiu, o comprimento da corda que ela é L2 ficou L2 menos Y. E aqui, que ela é L3, ao subir fica L3 menos Y. É lógico que ao somar tudo tem que continuar dando L. Então eu vou ter L1 mais L2 mais L3 aqui, mais X, menos Y com menos Y menos 2Y dá igual a L. Aí olha o detalhe. L1 mais L2 mais L3, eu já sabia que era L. Cortando L do lado esquerdo com L do lado direito, chego à conclusão que X passa o menos 2Y para o outro lado. X é 2 vezes Y. E qual é a consequência disso, gente? Se a distância x fica o dobro de y, eu posso expandir isso para as velocidades, porque ocorre no mesmo tempo. Se x é o dobro da distância de y, como ocorre no mesmo tempo, a velocidade do corpo A é o dobro da velocidade do corpo B. E, finalmente, o mais importante, a aceleração do corpo A na polia fixa é o dobro da aceleração do bloco B na polia móvel. Todas as vezes que você tiver uma polia fixa e uma polia móvel, a aceleração do bloco que está na polia fixa é o dobro da aceleração do bloco que está na polia móvel. Nunca esqueça disso. E isso é decisivo para fazer as questões, ok? Carlos, gostei, viu? Minha gente, e aí eu estou propondo a você um aprofundamento. Eu estou colocando aí 3 vídeos que não são meus, mas é de um professor muito gente boa, viu? Tá aí embaixo na descrição 3 outras situações sobre polias fixas e móveis, um aprofundamento. Você vai fazer escolas militares, ITA, IME,
Você fique ligado nisso aí, tá bom? Eu agora vou mostrar para vocês exercícios ligados às polias fixas e móveis. Então vamos ao 41 do IF São Paulo. Esse aqui vai levar em conta a história da vantagem mecânica, tá bom? Então vamos voltar aqui para a questão. O que é que ela me diz? Rodanas móveis são utilizadas para vantagens mecânicas, ou seja, aplica-se uma determinada força a uma extremidade de um sistema e transmite-se a outra extremidade uma força de maior intensidade. Porque se eu faço a força menor, eu tenho força maior quando eu transmito, né? Esse tipo de recurso é comumente utilizado em guindastes de construção civil. Que questão, né, gente? Para levantar materiais de grandes massas. Um modelo semelhante ao dos guindastes está apresentado na figura, em que são colocados 3 rodanas móveis ou polias móveis e uma fixa. Tem uma fixa presa ao teto e 3 móveis envolvidas por cordas. Alguém faz uma força aqui de 750 newtons. Muito bem, cara. Considerando que a massa M, a que está pendurada, é 500 kg, sendo levantada a partir do repouso em um local cuja aceleração da gravidade é 10, ele quer saber após 2 segundos qual vai ser a velocidade que essa massa vai atingir. Espera aí. Primeiro eu tenho que saber se a força F consegue levantar essa massa M. Então vamos lá comigo transmitindo as forças, bem devagarinho. Aqui não é 750, gente. Então para cá vem 750 e 750. Inicialmente vamos chamar só de F, né? F, veio F para cá e F para cá. Como essa polia aqui eu já demonstrei, essa força aqui é o dobro dessas duas, porque F mais F é 2F. Lembra que a gente demonstrou isso? Então, na primeira polia móvel, F se transforma em 2F. Aí, esse 2F é uma corda que vem para cá 2F, tá acompanhando aqui no mouse, gente? E vem para cá 2F. 2F com 2F já ficou 4F. Então, a primeira polia móvel duplicou 2F. A outra duplicou de novo 4F. Quando esse 4F vem para cá, para a terceira polia móvel, 4F com 4F, 8F. Ou seja, essa força ela foi multiplicada por 8, porque a cada polia móvel vai multiplicando por 2 ou vai dividindo por 2. Observe que eu estou fazendo o contrário. Se a força é 750, aqui vai dobrar, quadruplicar e ficar 8 vezes maior. Se eu fizesse de trás para frente, 8 ficaria 4, que ficaria 2, que ficaria 1. Entendeu? Cada polia móvel consegue suportar o dobro da força aplicada. Por isso que F ficou 8F sobre o bloco de massa M. Então pensa comigo. Eu tenho agora uma força de 8F sobre M que vai levantar o bloco de massa M que tem peso P. A aceleração para cima. E tem aceleração? Tem. Sabe por quê, gente? Vamos ver os dados que a gente tem, né? Por que vai ter aceleração? Você lembra qual é o valor da força F? 750. Então, se eu faço 8F menos o peso do bloco, né? Massa vezes aceleração. Só que olha só, vou botar agora, ó. O F é quanto? 750. 8 vezes 750 menos... Quem é a massa do bloco suspenso? 500 vezes a gravidade, que é 10. Olha como conseguiu. 8 vezes 750 dá 6.000. É maior que 5.000. Eita, acelerou mesmo, né? Acelerou. 6.000 menos 5.000 é igual a massa dele vezes a aceleração. Então, repetindo. Toda vida que tiver uma polia móvel, você vai multiplicando por 2. Ou a força necessária divide por 2, é o contrário. Então, como eu tenho 3 polias móveis, 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes a força que tu fez, 6.000. Maior que o peso da massa aqui, que é 500 vezes 10, porque a massa é 500. 6.000 menos 5.000 é igual a 500A. Então, isso me dá que 500A é igual a 1.000. Passo 500 dividindo, 1.000 por 500, 2 metros por segundo ao quadrado. Mas não foi isso que ele pediu, gente. Você achou a aceleração. Ele quer saber a velocidade após 2 segundos, considerando que a massa M partiu do repouso. Aí eu já sei quais são as expressões do M e o V, né? V é igual a V0 mais AT. Velocidade inicial é 0, aceleração é 2, após 2 segundos, está aí a velocidade do bloco, 4 metros por segundo.
Nós temos, então, que alternativa para a questão, gente? Letra A. E aí eu queria perguntar uma coisa a você, tá? Que eu até acho que você já sabe a resposta. O que é que eu quero perguntar? Qual seria a força simplesmente para equilibrar o bloco de 5.000? São 3 polias móveis, então como é que você faria? 5.000 dividido por 2 elevado a 3. A vantagem mecânica, né, gente? Então, ó, se ele quisesse apenas equilibrar 5.000, cada polia móvel diminui o peso de 2, da metade. Então, a força que eu precisaria fazer para simplesmente segurar o corpo de 5.000 seria 5.000 dividido por 2 ao cubo, onde 3 é o número de polias móveis. Professor, aqui tem 4. Não, essa é fixa, é só as móveis. 5.000 dividido por 8, eu só precisaria de quanto? 625. Como eu apliquei 750, M vai acelerar. Percebeu? Ah, entendi. Muito bom. Gente, SpaceX Escolas Militares, questão 42. Gente, se você quer uma questão massa de vínculos geométricos, nesses 55 minutos de aula eu trago para você. Essa questão, gente, lhe dá muita segurança em questões de polias fixas e móveis. No sistema apresentado na figura abaixo, o fio e as polias são ideais. Viu que tem uma fixa lá em cima, outra fixa aqui embaixo e uma móvel segurando o corpo B? Muito bem. Todos os atritos são desprezíveis e o módulo da força F que atua sobre o bloco A vale 550 newtons. Considerando que a gravidade é 10 e sabendo que as massas de A e B são respectivamente a de A 20 e a de B 15, qual é a aceleração do bloco B? Oxe, e as acelerações não são iguais não? De A e de B? Não. A aceleração na polia fixa é o dobro da polia móvel. Lembra da demonstração? Então vamos aplicar a segunda lei de Newton a cada corpo. Bloco A, está aqui um fio, tem T aqui, ó, T, e esse T se transmite para cá, né? Então vamos começar pelo bloco A. Bloco A, eu tenho aceleração para a esquerda. F menos T é a massa de A vezes a aceleração de A. É diferente da de B. Gente, essa força T, ela foi transmitida para cá. Aqui ficou T e T. Aqui fica 2T. Atenção, atenção. A polia móvel, ela vai duplicar essa tração aqui. Ó, T está nesse fio aqui. Aí ele desce. T com T, 2T. Então, gente, a força que está atuando sobre B não é T, não. É 2 vezes a tração que está ligada em A aqui. Então, para o bloco B, que está acelerado verticalmente, eu tenho 2 vezes a tração T, menos o peso dele, que é massa de B vezes a gravidade, igual a massa dele vezes a aceleração dele. Repito, essas acelerações são diferentes, porque nós temos polias fixas e móveis. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou lembrar dos dados que eu tenho. F é 550. A massa de A é quanto? Vamos pegar a massa de A aí. A massa de A é 20. A massa de B é 15. A gravidade é 10. E atenção agora. Polia fixa, a aceleração de A é 2 vezes a aceleração do bloco que está na polia móvel. A de A é 2 vezes a de B. Eu vou substituir aqui agora, tá certo, gente? Vamos substituir. No lugar de AA, eu vou botar o quê? 2 vezes AB. Já fiz a substituição. Então, F é 550 menos T, igual a massa de A, que é 20, vezes a aceleração de A, que é 2 vezes a de B. 2T menos a massa de B é 15 vezes a gravidade, que é 10, é igual a massa de B, que é 15, vezes a aceleração de B. Fazendo isso, 20 vezes 2 aqui é 40. Então fica 550 menos T é igual a 40AB, e aqui embaixo, 2T menos 150 é 15AB. Veja que agora eu só fiquei com AB aqui. E o que é que eu vou fazer para resolver esse sistema? Gente, olha que coisa fantástica. Eu vou pegar a equação do corpo A e vou multiplicar por 2. Você vai me perguntar por quê? Ao fazer isso, olha só, 550 vezes 2 é 1.100, menos T fica menos 2T. 40 vezes AB fica 80AB. E olha aqui embaixo,
2t menos 150 é 15ab. Gente, quando eu somar, menos 2t vai cortar com 2t. Caramba! Vai eliminar o t, né? Pois é. Eliminei o t, mesmo tendo 2t e t. É só multiplicar por 2 a primeira equação. Ao somar as equações, o que é que me resta, Carlos? Quando eu somo as equações, ó, mudei a tela e agora vou somar, tá? Menos 2t mais 2t vai cortar. 1.100 menos 150, 1.100 menos 150 dá 950. 80AB com 15AB dá 95AB. E agora, gente, o que é que eu vou fazer? O 95 que está multiplicando o AB, né? Porque se 950 é 95AB, 95AB é 950, o 95 multiplicando passa dividindo 950. Achei a aceleração do bloco B, 10 metros por segundo ao quadrado. Evidentemente, a aceleração de A por ser o dobro seria 20, mas ele perguntou a do B mesmo, 10. E aí, o que é que você achou, gente? Legal? Leis de Newton, objetivos foram cumpridos nas nossas 4 primeiras partes? Conhecemos e aplicamos as 3 leis de Newton, não é isso? Voltamos na sequência com a aula 16. Um abraço para você, viu? E parabéns!